Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Olha o que diz o versículo 16 em diante. Eu vou fazer a leitura, depois eu explico. E aconteceu que indo nós, isso aqui é Lucas relatando e falando o que aconteceu com eles nesse momento. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhava, dava muito lucro aos seus senhores. Rapaz, se for aplicar isso para os adivinhadores que estão aí dentro das igrejas, vem para cá. Versículo 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, clamar é gritar. Ela vinha gritando atrás dos apóstolos, dizendo o quê? Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Estava mentindo aqui? Isso aqui era mentira ou verdade que ela estava falando? Rapaz, aqui tu vai aprender muito. O diabo fala a verdade, agora com um propósito para tirar você do propósito de Deus. Vem cá, vamos ler. Versículo 18. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu da jovem o espírito maligno que estava dando àquela jovem o dom de adivinhar. O diabo também capacita pessoas para cumprir o ministério do reino das trevas. Você sabia disso? Você sabia disso ou não? O diabo também capacita os seus ministros, os seus instrumentos, para criar situações para impressionar o povo. Olha, meu irmão, presta atenção aqui. O texto que nós lemos aqui, Atos dos Apóstolos, examina aí você, tente trabalhar, ver o detalhe, ver o que está ensinando aqui, e o Espírito de Deus vai te dar entendimento, eu tenho certeza disso. Se dedique mais à palavra. Não fique aí recebendo esse alimento podre que muitos estão recebendo dentro de igreja, não. Vá buscar o alimento direto do prato, da fonte, a palavra. Comece a ler a palavra, comece a orar, pedindo a Deus, não casa, carro, nem vida boa na terra. Comece a pedir a Deus sabedoria, conhecimento da verdade dele. Comece a orar, dizendo, Deus, me ensina a tua verdade, que eu não quero viver no engano. Eu quero continuar conhecendo e seguindo a ti, liberto do engano dos homens, para não seguir a maldição que Satanás tem levado a humanidade a seguir dentro do engano e da mentira. Vá orar a Deus pedindo entendimento. Leia a palavra. E aqui, se você pegar aqui o texto que eu li aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 16 ao versículo 18, vai dizer que os apóstolos estavam lá pregando o evangelho. Olha a astúcia do diabo, irmão. Olha como o diabo faz para enganar. E o homem de Deus, se não estiver vigiando, ele é enganado. Sabe por que Paulo aqui não foi enganado? Com certeza, os outros se deixaram levar. Mas Paulo, o texto vai dizer que Paulo se perturbou, porque essa jovem fazia isso dentro de vários dias. Ia atrás dos discípulos, dizendo a eles, esses homens que anunciam o caminho da salvação, eles são homens de Deus. O diabo falou mentira aí ou verdade? Falou a verdade. Hoje dentro dos púlpitos tem muito mentiroso dizendo assim, tem muitos usado por Satanás, exaltando e massageando o ego um do outro. Eita, esse é homem de Deus, esse é homem de Deus, esse é homem de Deus. Eu não gosto disso, irmão. Eu não estou preocupado, nem me exalto, nem quero que ninguém me bajule dizendo é homem de Deus, é homem de Deus. Deus conhece os que são seus. Eu não estou preocupado em alguém dizer se eu sou de Deus ou não. Quem conhece quem é dele é o próprio Deus. E eu tenho a convicção no meu pessoal que eu estou em Deus, porque eu tenho o selo, a garantia, a paz, a certeza, a convicção, porque o Espírito de Deus em mim me sela e me dá essa garantia. Não estou preocupado que alguém diga que eu sou de Deus ou não. Hoje é uma grande bajulação aí, ou não é? É um bajulando o outro aí nos púlpitos das igrejas. É homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. Eita, é muito poder, é muita coisa. Cuidado, irmão. Sai desses negócios, irmão. Vai viver a verdade com simplicidade, consciência, com lucidez, sobriedade. Não te deixa embriagar com essas coisas, nesses movimentos, nessas filosofias vã.
Um bajulando o outro, um massageando o ego do outro, vai buscar o teu compromisso pessoal com Deus, vai buscar ser convicto de que tu estás em Deus e que Cristo está em ti, com a palavra que tu tem que guardar e praticar e ser fiel, é a palavra dele, para ser dele. Jesus disse, quem é de Deus ouve a palavra de Deus, quem é de Deus prega a doutrina dele, quem não prega não é de Deus. Mas o diabo ele engana, porque ele conhece o que é do homem, ele conhece o ego do homem, ele conhece a soberba do homem, ele conhece o orgulho do homem, ele conhece a vaidade do homem e ele trabalha massageando isso, ó, para o homem se ensoberbecer a ponto de esquecer do propósito de Deus, de esquecer quem ele é. Ele é servo e servo inútil, que tem que cumprir aquilo que ele lhe deu, não por nenhum mérito, porque Jesus disse, depois de você fazer tudo, se considere um servo inútil, porque tudo que você faz é pela graça, não é pelo seu mérito, não é pela sua virtude. E tem muito homem aí se gloriando na sua sabedoria, se gloriando na sua posição, se gloriando nos seus títulos, que eu sou pastor, eu sou profeta, sou pastor presidente, respeito que eu sou representante de Deus. Cuidado, irmão, cuidado com essa vaidade, cuidado com essa soberba, cuidado com essa coisa vã que o diabo está enchendo o teu coração, te dando o que tu deseja, te dando o que é satisfatório e conveniente para ti, e com isso tu não está vigiando. O diabo está te tirando do propósito de Deus e tu já está muito longe, ó. Tu nem sabe, mas aqui é a voz de Deus para te advertir, meu irmão. Aqui é a voz de Deus, a trombeta de Deus, o protesto de Deus para a tua vida, para te despertar. Tu que dormes, tu que estás no sono da indolência, tu que estás desapercebido, desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Ele está te esclarecendo. Escapa por tua vida, meu irmão. Cuida de ti, da doutrina. Estás preocupado mais com o quê? Em conquistar teus desejos, tua satisfação, é? Os apóstolos não se deixou levar. Paulo, quando ele percebeu, olha a sutileza do diabo, irmão. Por quê? Porque aquela jovem, ela tinha um espírito que operava nela, não era para ela se manifestar, não é para ela sair correndo para lá e para cá, não é para ela fazer aviãozinho dentro de igreja, não era para ela sair pulando e subindo banco, pulando dentro de igreja. O diabo usava ela. Não era para ela falar com voz diferente. Não. Porque o diabo usa dessa forma. Mas ele tem várias formas de usar, irmão. O diabo muitas vezes está usando uma pessoa dentro de uma normalidade que você nem percebe. Para você perceber, você tem que estar usando o crivo da palavra. Você tem que ter conhecimento da verdade. Porque o diabo ele pode viver tudo que ele viver, mas sempre ele vai estar trabalhando a mentira, mesmo usando a verdade para te levar à mentira. E você tem que estar na verdade para vencer o diabo. Não é dentro de culto de histerismo, não é de poder, de unção, de fogo, não. Não é com oração, com grito que ninguém vence Satanás. Nós vencemos o diabo com a espada do Espírito. O combate da fé que nós temos que fazer enquanto estamos aqui para defender a nossa fé, que nos leva ao final à salvação da nossa alma, é com a palavra. Por isso que você tem que ter, conhecer e estar na palavra para não ser vencido nem destruído. Deus vai dizer ao profeta Oséias, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, desprezaram o conhecimento da palavra, não se manteram na palavra, começaram a viver seus rituais, suas formalidades, como hoje o povo está vivendo, abandonaram a palavra, estão vivendo formalidade, movimento e muitas coisas vãs, que não é o que a palavra de Cristo ensina, e o povo está sendo destruído. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Jesus venceu o diabo não foi com movimento de culto de poder. Jesus venceu o diabo com a palavra. Satanás usava a palavra, Jesus também a palavra. Esse é o combate da fé. A espada do Espírito. Manejando bem a palavra de Deus. É isso que eu busco fazer. Olha o que acontece aqui, irmãos. Atos capítulo 16. O versículo 16 ao 18. Os apóstolos pregando a palavra. O diabo usa uma jovem. Ele não usou para a jovem estar gritando, berrando e fazendo um movimento espalhafatoso. Ele usou a jovem
dentro de uma consciência para estar massageando o ego dos apóstolos. Esses homens que anunciam o caminho da salvação são homens de Deus. Vem cá. O demônio falou mentira ali ou verdade?